Bilionário infértil é salvo por faxineira desconhecida e um milagre acontece na vida deles. Deixe seu curtir e aproveite a história. A chuva caía em véus sobre o skyline de Belo Horizonte. As luzes neon dos prédios refletidas nas poças que se formavam nas calçadas da Savassi. Dentro da sede envidraçada da Silva Tech, Lucas Silva, de 44 anos, estava sozinho em seu escritório de canto, o brilho dos monitores lançando sombras duras em seu rosto. Magnata do setor de cibersegurança, sua empresa protegia bilhões em ativos digitais, mas o homem que comandava esse império estava desmoronando. 6 meses antes, sua esposa de uma década, Marina, uma paisagista renomada, havia partido. Suas palavras finais como um golpe. Encontrei alguém que realmente me enxerga. Ela o trocara por um chefe carismático, cuja espontaneidade contrastava com a precisão fria de Lucas. A traição o devastara, não pelo amor perdido. Ele já sentia seu esvaecimento, mas por expor seu maior medo. Ele nunca seria suficiente. Um diagnóstico médico, anos antes, o declarara infértil, roubando-lhe o sonho de ser pai, e a saída de Marina consolidara sua solidão. Lucas se afundava no trabalho, seu escritório uma fortaleza contra a dor que ameaçava engoli-lo. Trabalhava 16 horas por dia, fins de semana se misturando aos dias úteis, cada linha de código uma distração do vazio. Seus funcionários comentavam sobre sua dedicação implacável, mas ninguém ousava se aproximar do homem cuja frieza lhe valera o apelido "o fantasma" entre a equipe. Era meia-noite passada, e o escritório estava silencioso como um túmulo, os cubículos escuros. Lucas esfregou os olhos, exausto após horas, encarando planilhas e análises de ameaças. Sua blusa de linho pendia na cadeira, a gravata frouxa, revelando um homem à beira do colapso. Ficara até tarde para fechar um contrato com um conglomerado asiático, um acordo que consolidaria o domínio de sua empresa. Mas a vitória era vazia. Desligando o computador, pegou o casaco e seguiu para o elevador. O zumbido dos sistemas do prédio como única companhia. Lá fora, a chuva castigava as ruas da Savassi, um bairro onde bares descolados e galerias de arte conviviam com arranha-céus modernos. Lucas apertou o casaco, o vapor de sua respiração visível no ar frio, e caminhou rumo ao estacionamento a uma quadra dali. Sua mente vagava, revisitando as palavras de Marina, quando uma figura surgiu de um beco, bloqueando seu caminho. Era magro, o rosto meio oculto por um capuz encharcado, mas o brilho de um canivete em sua mão era inconfundível. "Carteira celular, agora!" rosnou, a voz rouca de desespero. O coração de Lucas disparou, o instinto gritando para correr, mas o homem estava perto demais, a lâmina a centímetros de seu estômago. Para um homem que controlava cada variável, Lucas estava impotente, sua riqueza e status inúteis diante do perigo bruto. Nas sombras, uma mulher observava, o pulso acelerado. Ana Clara, 31 anos, era faxineira na Silva Tech. Suas noites dedicadas a limpar os escritórios de executivos que nunca anotavam. Estava terminando o turno, levando o lixo ao container atrás do prédio, quando viu Lucas sair. Conhecia-o apenas como o CEO distante, um homem cuja presença era sentida, mas raramente vista, os olhos sempre fixos em um horizonte invisível. Nunca falaram, e ela jamais esperava que isso acontecesse, mas algo na figura solitária dele, sob a chuva, a tocou. Ana tinha enfrentado batalhas, escapara de um ex-controlador que deixara cicatrizes físicas e emocionais, sobrevivendo com trabalhos mal pagos e reconstruindo sua autoestima. Aceitara o emprego de faxineira pela estabilidade, mas ele vinha com invisibilidade, seu uniforme azul a tornando um espectro aos olhos de homens como Lucas. Agora, vendo-o encurralado, sentiu uma onda de coragem. Não podia ignorar, não quando sabia o que era se sentir indefesa.
Segurando firme sua garrafa térmica de café, Ana avançou, sua voz cortando a tempestade. Ei, sai daí! O assaltante virou-se surpreso e Ana aproveitou, golpeando seu pulso com a garrafa. O canivete caiu, deslizando pelo asfalto molhado, e o homem xingou, segurando o braço. Ana deu um passo à frente, o medo soterrado por uma determinação feroz. Some daqui, ou eu grito até acordar a cidade inteira, gritou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. O homem hesitou, depois fugiu, seus passos sumindo na noite encharcada. Lucas ficou paralisado, a respiração entrecortada, a mente lutando para acompanhar. Ana deixou a garrafa cair, o som metálico ecoando na rua vazia, e encostou-se na parede de tijolos, as pernas trêmulas. Estava ensopada, o cabelo escuro grudado no rosto, mas seus olhos ardiam com uma intensidade que Lucas nunca vira. Ele se aproximou lentamente, os sapatos elegantes chapinhando nas poças, a voz baixa e instável. Você salvou minha vida. Ana ergueu o olhar, sua expressão cautelosa, como se esperasse ser dispensada. Não podia ficar só olhando, né? Disse o tom prático, embora suas mãos revelassem o nervosismo. Lucas a observou franzindo a testa. Ela era desconhecida, o rosto marcante, mas comum as roupas, uma jaqueta gasta e jeans, nada parecidas com o uniforme que ele vagamente associava à equipe de limpeza. Eu te conheço? Perguntou, a voz tingida de confusão. Ana deu uma risada curta, amarga, afastando o cabelo molhado dos olhos. Sou Ana Clara. Limpo seu escritório toda noite. Acho que você nunca me viu sem o uniforme. As palavras o atingiram como um soco, uma lembrança crua de sua desconexão. Ele passara por ela inúmeras vezes, a mente em negócios e prazos, sem jamais registrar sua existência. Agora, sob a chuva, ele a viu. Realmente a viu, pela primeira vez, e o peso de sua negligência era esmagador. Você está bem? Perguntou Lucas, a voz mais suave, quase estranha para ele. Deu um passo, protegendo-a da chuva com seu casaco, um gesto instintivo que surpreendeu ambos. Ana assentiu, embora seus olhos tremeluzissem com algo não dito, uma mistura de adrenalina e vulnerabilidade. Tô de boa. E você? Lucas conseguiu assentir, mas suas mãos ainda tremiam, a proximidade do perigo abalando seu mundo cuidadosamente construído. Tô de vivo, graças a você, disse, as palavras carregadas de uma gratidão que ele não sabia expressar. Ana encolheu os ombros, desviando o olhar. Fiz o que achei certo. Mas Lucas balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Não foi qualquer coisa. Você se arriscou por mim. Por um instante ficaram ali, a chuva um ritmo constante ao redor. E Lucas sentiu algo mudar. Uma rachadura na armadura que usava desde a traição de Marina. Ana também sentiu o peso do momento. Seu passado a instando a recuar. Mas a intensidade no olhar de Lucas aprendeu. Ela passara anos sendo invisível, mas ali estava o homem que comandava um império, olhando para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Vamos sair dessa chuva, disse Lucas, quebrando o silêncio. Apontou para o estacionamento e Ana hesitou, mas o seguiu, a distância entre eles diminuindo a cada passo. No estacionamento, o SUV preto de Lucas aguardava, as luzes piscando ao destravar. Ele abriu a porta do passageiro para Ana, um gesto que pareceu íntimo, e ela entrou, as roupas molhadas colando no couro dos bancos. Lucas assumiu o volante, o silêncio entre eles denso com perguntas não ditas. Onde você mora? Perguntou, a voz firme agora, embora sua mente estivesse agitada. Ana deu um endereço no Belvedere, um bairro simples, longe do mundo polido da Savassi. Enquanto dirigia, a cidade passava em borrões, as luzes refratadas pelos vidros embaçados. Lucas lançava olhares furtivos a Ana, o perfil dela iluminado pelo painel, e percebeu que não sabia nada sobre ela, mas ela mudara tudo com um único ato.
Por que fez isso? Perguntou, incapaz de se conter. Você podia ter ignorado. Ana virou-se para ele, a expressão indecifrável. Já estive em situações onde ninguém me ajudou. Não ia ser essa pessoa. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que calou Lucas. Ele assentiu, apertando o volante, e o resto do trajeto foi em silêncio. Ao chegarem ao prédio de Ana, um edifício modesto com postes de luz piscando, Lucas estacionou e pegou um guarda-chuva no banco traseiro. Caminhou com ela até a entrada, segurando o guarda-chuva sobre ela, sua presença destoando do ambiente desgastado. Ana parou na porta, virando-se para ele. Valeu pela carona, Sr. Silva. Lucas fez uma careta com a formalidade, o distanciamento que implicava. É Lucas, disse, a voz firme, mas gentil. E obrigado, Ana. Eu te devo. Ela deu um leve sorriso, o primeiro que ele viu, e isso mexeu com ele. Uma faísca de calor que ele achava ter perdido. Você não me deve nada, disse ela, e entrou, deixando Lucas sob a chuva, o coração batendo com uma emoção que ele não nomeava. De volta ao carro, ficou um tempo parado, encarando a rua vazia. Ana Clara salvara mais que sua vida naquela noite. Ela perfurara a névoa de sua dor, e pronto ou não, algo começara. O skyline de Belo Horizonte brilhava suavemente pela névoa matinal, um fulgor suave que mal alcançava os pisos lustrosos da sede da Silva Tech. Lucas estava em seu escritório, as paredes de vidro oferecendo uma vista dominante do open space abaixo, mas sua atenção estava longe. Os eventos daquela noite chuvosa ecoavam como um refrão insistente, o rosto de Ana Clara, gravado em sua mente com uma clareza inquietante. Aos 44 anos, Lucas era um homem que prosperava na previsibilidade. Sua vida, uma série de jogadas calculadas, mas o ato altruísta de Ana abalara seu mundo ordenado. Ele passara o fim de semana revisitando o momento em que ela golpeara o assaltante com a garrafa, sua voz cortando a tempestade, sua coragem em contraste com a covardia que ele sentira diante do perigo. Mais inquietante era a revelação. Ela limpava seu escritório todas as noites, uma presença invisível que ele ignorara por meses. A constatação o corroía, uma mistura de vergonha e curiosidade que o mantinha acordado, encarando o teto de seu apartamento no Lourdes. Lucas não estava acostumado a dever nada a ninguém. Sua riqueza e influência garantiam que dívidas fossem quitadas com uma transferência ou um aperto de mãos, mas isso era diferente. Ana arriscara a vida por ele, e nenhum dinheiro podia equilibrar essa balança. Ele precisava retribuí-la, restaurar o equilíbrio que tanto prezava, mas como? E por que pensar nela despertava algo mais profundo, algo que ele enterrara desde a traição de Marina? Lucas recostou-se na cadeira de couro, o olhar vagando pelo open space, onde funcionários se moviam como formigas, o burburinho baixo, nunca prestara atenção na equipe de limpeza, seus uniformes azuis se fundindo ao cenário, mas agora ele se pegava procurando por Ana. Nem sabia seu horário, um fato que o frustrava mais do que admitia. Sua assistente, Carla, bateu levemente na porta de vidro, o tablet brilhando com a agenda do dia. Bom dia, Lucas. O conselho espera suas notas sobre o acordo asiático até o meio-dia e você tem uma chamada com Dubai às 3. Lucas assentiu, a expressão neutra, mas, quando Carla fez menção de sair, ele falou, o tom casual, apesar da tensão no peito. Carla, a equipe de limpeza, quando eles entram? Ela piscou surpresa. À noite, geralmente. Das 6 à meia-noite depende do andar. Por quê? Lucas deu de ombros, fingindo indiferença. Curiosidade. Valeu. Carla saiu, mas seu olhar intrigado ficou na mente dele. Ele estava cruzando uma linha. Sabia disso. Mas a necessidade de rever Ana, de entendê-la, era mais forte que sua habitual contenção. Naquela noite, ele ficou no escritório além do necessário,
o pretexto do trabalho mantendo-o preso à mesa. O escritório silenciou, o zumbido dos computadores sumindo enquanto os funcionários saíam. Às 7, ele ouviu o leve barulho de um carrinho de limpeza e seu pulso acelerou. Levantando-se, foi até a parede de vidro, os olhos varrendo o open space mal iluminado até encontrá-la. Ana, empurrando um carrinho, o cabelo preso, o uniforme impecável, mas discreto. Ela se movia com propósito, limpando mesas, os gestos eficientes, mas graciosos, como uma dançarina alheia à própria elegância. Lucas observava fascinado, percebendo que nunca notara como a presença dela parecia suavizar o espaço estéril. Ana sentiu um peso nos ombros, um formigamento na nuca que não ignorou. Ergueu o olhar e seu fôlego falhou ao cruzar com o de Lucas através do vidro. Ele estava imóvel, a silhueta nítida contra o brilho do escritório, e por um instante o mundo se reduziu a eles. O coração de Ana disparou, as mãos pausando, o pano pendurado nos dedos. Passara dias se convencendo que a noite na chuva fora um acaso, que a gratidão de Lucas era passageira, mas a intensidade em seus olhos contava outra história. Quebrando o encanto, ela voltou ao trabalho, as bochechas quentes. Lucas também se recompôs, envergonhado por encarar, e voltou à mesa fingindo digitar, mas não conseguia se concentrar, os pensamentos girando. Por que ela importa tanto? Pensou, irritado com a própria vulnerabilidade. Erguera muros para manter as pessoas afastadas, mas Ana se infiltrara, sua coragem e força silenciosa expondo rachaduras que ele desconhecia. Decidido a agir, pegou o casaco e foi ao elevador, cronometrando a saída para cruzar com ela. Ao entrar no open space, Ana esvaziava um lixo de costas para ele. "Ana", disse, a voz mais suave do que pretendia. Ela se endireitou, virando-se lentamente, a expressão reservada, mas curiosa. "Senhor Silva", disse, a formalidade como escudo. "Não esperava te ver tão tarde." Lucas hesitou, pouco habituado à incerteza. "Queria te agradecer de novo", disse, as mãos nos bolsos para esconder o nervosismo. "O que você fez naquela noite? Não consigo parar de pensar nisso." Ana esboçou um quase sorriso. "Não precisa ficar agradecendo. Tá feito." Mas Lucas negou com a cabeça, aproximando-se, o cheiro do desinfetante cítrico dela se misturando ao ar úmido de uma janela aberta. "Não tá feito para mim. Você se colocou em risco por alguém que mal conhece. Preciso consertar isso." Os olhos de Ana o sondaram, buscando uma intenção oculta, mas só encontraram sinceridade, mesclada a algo que ela não identificava. Dor, talvez, ou desejo. "Não quero nada", disse, firme, a voz estável apesar do frio na barriga. "Não fiz isso por recompensa." Lucas franziu o senho, a recusa o desestabilizando. Estava acostumado a resolver problemas com recursos, mas a desprendimento de Ana era um enigma que ele não decifrava. "Tem que ter algo", insistiu, o tom quase suplicante. Ana suspirou, largando o pano, as mãos no carrinho. "Olha, Lucas", corrigiu notando o leve aceno dele. "Já passei por muita coisa para saber que ajudar alguém não tem preço. Deixa para lá." Mas Lucas não conseguia deixar para lá. As palavras dela, sua resiliência, só aprofundavam sua necessidade de entendê-la, de diminuir a distância entre seus mundos. Na semana seguinte, Lucas tornou-se hiperconsciente da presença de Ana. Ajustava sua agenda, ficando até tarde para vê-la. Cada encontro breve, mas eletrizante. Uma noite a viu cantarolando baixinho enquanto lustrava uma mesa de reunião. Uma melodia que ele não reconheceu, mas que ficou em sua cabeça. Outra vez, notou-a ajustar um quadro torto, a atenção aos detalhes ecoando a dele, embora ele nunca admitisse. Cada observação corroía sua frieza, revelando uma mulher que era mais que seu emprego, mais que o uniforme que a tornava invisível. Ana também sentia a mudança, embora resistisse.
As aparições noturnas de Lucas não eram coincidência, e suas tentativas de conversa, desajeitadas, sinceras, despertavam sentimentos que ela jurara enterrar. Passara anos se protegendo, erguendo muros após a crueldade de seu ex, mas a persistência silenciosa de Lucas era desarmante. Ele não era o CEO frio que imaginara. Era um homem lutando contra demônios, assim como ela. Certa noite, enquanto limpava o escritório dele, encontrou um caderno de esboços em sua mesa, um item raro naquele espaço estéril. Curiosa, abriu-o, revelando desenhos intricados de paisagens urbanas. Cada linha precisa, mas viva. "Você desenha?" perguntou quando Lucas surgiu na porta, assustando-a. Ele congelou, a compostura habitual vacilando. "Não mais", disse, cruzando a sala para pegar o caderno, os dedos roçando os dela. "Coisa antiga." Ana inclinou a cabeça, sentindo o peso por trás das palavras. "São lindos. Por que parou?" Os olhos de Lucas encontraram os dela, e por um instante ele pensou em contar. Sobre Marina, a infertilidade, a vida que perdera. Em vez disso, disse: "A vida a atrapalhou." A troca ficou na mente de Ana enquanto voltava de ônibus, as luzes da cidade passando em borrões. Os esboços de Lucas, sua vulnerabilidade, eram uma janela para um homem que ela mal conhecia, mas que não saía de seus pensamentos. Disse a si mesma que não era nada, que ele só estava grato, mas o calor no peito sugeria o contrário. Lucas também estava inquieto andando pelo apartamento, o caderno na mão. Não desenhava desde que Marina partira, o ato ligado a um passado que queria esquecer, mas o interesse de Ana acendera algo. Um desejo de criar, de sentir de novo. No dia seguinte, tomou uma decisão. Chamou Carla ao escritório, o tom seco, mas determinado. "Encontre um curso de arte comunitário na cidade. Algo sério, com aulas para adultos." Carla arqueou a sobrancelha, mas assentiu. "Algum motivo?" perguntou. O olhar de Lucas vagou até o open space, onde Ana logo chegaria. "Só um palpite", disse. Naquela noite esperou por Ana, os nervos à flor da pele. Quando ela entrou no escritório, empurrando o carrinho, ele se levantou, segurando um folheto de um ateliê no Funcionários. "Ana, escuta", disse, a voz firme, mas urgente. Ela parou, desconfiada, as mãos no carrinho. "O que é isso?" Lucas entregou o folheto, os olhos fixos nos dela. "Você disse que não queria recompensa, mas não posso deixar o que você fez sem resposta. É um curso de arte de 6 meses. Desenho, pintura, o que quiser. Tá pago. Sem condições." Ana encarou o folheto, a garganta apertada. A arte fora seu refúgio na infância, um escape de um lar caótico, mas ela a abandonara quando a sobrevivência exigiu. A ideia de recuperar essa parte de si era empolgante e assustadora. "Lucas, é demais", disse, a voz quase um sussurro. "Não posso aceitar." Ele se aproximou, sua presença ao mesmo tempo acolhedora e avassaladora. Você me devolveu a vida, e vai. Deixa eu te dar algo em troca." Sua sinceridade perfurou as defesas dela e pela primeira vez ela viu o homem por trás do CEO. Um homem com feridas tão profundas quanto as dela. "Por que isso importa tanto para você?" perguntou, os olhos sondando os dele. Lucas hesitou, então falou, a voz crua. "Porque você me viu quando eu era invisível para mim mesmo. Preciso fazer o mesmo por você." As palavras pairaram, carregadas de um significado que nenhum dos dois compreendia totalmente. Ana apertou o folheto, a determinação vacilando. "Tá bem", disse por fim, a voz tremendo. "Mas só porque quero tentar." O rosto de Lucas suavizou, um raro sorriso surgindo. "É tudo o que peço." Quando ela saiu, o folheto na mão, Ana sentiu uma fagulha de esperança, enquanto Lucas a observava, o coração disparado com uma verdade que ele não estava pronto para nomear. Isso não era mais só gratidão.
De volta ao apartamento, Lucas serviu um copo de cachaça, as luzes da cidade se espalhando além das janelas. Abriu o caderno, os dedos traçando as linhas de um desenho antigo, e pela primeira vez em meses, pegou um lápis. O ato parecia estranho, mas, ao esboçar o rosto de Ana, os olhos ferozes, mas gentis, ele se sentiu vivo. Ana também estava acordada, sentada no sofá gasto, o folheto aberto no colo. Traçava os detalhes do curso, a mente a mil. O gesto de Lucas era mais que generosidade. Era uma ponte, uma conexão que ela desejava e temia. Passara anos protegendo o coração, mas a persistência dele, sua dor silenciosa, ecoavam a dela. Enquanto a chuva batia na janela, ela decidiu. Faria o curso, não só por si, mas para entender o homem que a viu quando ninguém mais via. Seus caminhos antes paralelos agora convergiam e nenhum dos dois previa aonde levariam. A chuva de Belo Horizonte amainara para uma garoa, lançando um brilho sutil sobre a cidade ao entardecer, uma noite que fazia o mundo parecer ao mesmo tempo íntimo e vasto. Na sede da Silvatech, Lucas permanecia em seu escritório, a luz da luminária iluminando um caderno agora repleto de novos esboços. Linhas hesitantes formando a silhueta de Ana Clara, seus olhos capturando um fogo que ele não conseguia parar de perseguir. Aos 44 anos, Lucas não estava acostumado à obsessão. Sua vida um forte de lógica e controle, mas Ana tornara-se uma variável imprevisível. Desde que oferecera o curso de arte, ele sentira uma mudança, uma esperança tímida que cintilava sob a dor da traição de Marina. Observava Ana de longe, notando sua eficiência silenciosa ao limpar, seus sorrisos sutis quando achava que ninguém via, cada momento alimentando uma curiosidade que beirava o desejo. Dizia a si mesmo que era gratidão, uma necessidade de retribuir por ela ter salvado sua vida, mas a verdade era mais inquietante. Ana o enxergava, não o bilionário ou o fantasma, mas o homem por baixo, e isso o aterrorizava tanto quanto o encantava. Naquela noite ele fizera um movimento ousado, deixando um bilhete no carrinho dela. Me encontra no ateliê no Funcionários depois do seu turno. Quero te ver desenhar. Lucas. Era impulsivo, arriscado, um passo além da barreira profissional que sempre mantivera, mas ele não resistiu. Precisava conhecê-la, compartilhar algo real, mesmo que isso significasse expor partes de si que trancara. Ana encontrou o bilhete enquanto limpava uma sala de reuniões, o coração pulando ao ver a caligrafia precisa de Lucas. Ficou paralisada, o pano esquecido na mão, a mente em turbilhão. O curso de arte fora um presente generoso, aceito com hesitação, mas isso era pessoal, um convite que borrava as linhas entre eles. Aos 31 anos, Ana conhecia bem a cautela, sua vida moldada por lições duras. Seu ex, cujo charme escondia crueldade, ensinara-lhe a proteger o coração, e anos de luta reforçaram que muros eram mais seguros que confiança. Mas o gesto de Lucas, sua insistência silenciosa, abalava suas defesas. Notara ele a observando, o olhar não mais distante, mas inquisitivo, e isso despertava um calor que ela não sentia há anos. A memória dos esboços dele, intricados e cheios de alma, a perseguia. Uma janela para um homem que sentia mais do que deixava transparecer. Deveria dizer não, manter a distância, mas a ideia de compartilhar arte com ele, de ver aquela fagulha em seus olhos novamente, era tentadora demais. Ao fim do turno, trocou o uniforme no vestiário, vestindo uma blusa leve e jeans, o cabelo solto pela primeira vez em meses. Viu seu reflexo no espelho, os olhos castanhos arregalados de nervosismo e murmurou: "O que eu estou fazendo?" Mas a resposta era clara. Estava mergulhando no desconhecido e, pela primeira vez, não fugia. O ateliê no Funcionários era um refúgio acolhedor.
As paredes de tijolos cobertas de telas e prateleiras de materiais. O ar denso, com o cheiro de tinta e carvão. Lucas chegou cedo, o casaco sob medida destoando da decoração eclética, os nervos traindo a compostura que usava como armadura. Reservara uma sessão privada, uma decisão que parecia imprudente, mas necessária, querendo um espaço onde fossem apenas Lucas e Ana, não CEO e faxineira. Quando Ana entrou, os passos hesitantes, ele prendeu o fôlego. Sem o uniforme, ela estava transformada. A blusa abraçava suas curvas, o cabelo em ondas suaves, emoldurando o rosto, sua presença marcante em sua força silenciosa. "Você veio", disse ele, a voz baixa, um sorriso puxando os lábios. Ana assentiu, segurando o folheto do curso como uma âncora. "Não dá para ignorar um bilhete do chefe", brincou, embora seus olhos traíssem o nervosismo. Lucas riu, o som aliviando a tensão. "Não sou o chefe hoje, só Lucas." Apontou para uma mesa com cadernos, lápis e uma garrafa de vinho, um toque que adicionara por impulso. Ana ergueu a sobrancelha, um brilho brincalhão nos olhos. "Vinho? Tá tentando me impressionar?" O sorriso de Lucas se alargou, uma leveza rara em sua expressão. "Talvez. Tá funcionando?" Ela riu, o som claro e desarmado, e por um momento, o mundo fora do ateliê deixou de existir. Sentaram-se frente a frente, à mesa um pequeno oásis na luz quente. Lucas serviu 2 copos de vinho, as mãos firmes apesar do frio na barriga. "Pensei que a gente podia desenhar junto", disse, empurrando um caderno para ela. "Sem pressão, só algo para compartilhar." Ana tomou um gole de vinho, o merlot suave e reconfortante, e assentiu. "Tá bom, mas estou enferrujada, não julga." Lucas negou com a cabeça, os olhos suavizando. "Sem julgamento aqui." Começaram, os lápis sussurrando no papel, o silêncio entre eles confortável, mas carregado. Ana desenhou uma árvore, os galhos retorcidos como veias, um reflexo da resiliência que lutara para recuperar. Lucas desenhou uma paisagem urbana, o skyline de Belo Horizonte ao entardecer, as linhas precisas, mas com um calor que o surpreendeu. Enquanto trabalhavam, trocavam olhares furtivos, os olhos se encontrando brevemente antes de desviarem, uma dança de curiosidade e cautela. "Você é boa", disse Lucas, inclinando-se para ver o desenho dela, o ombro roçando o dela. Ana corou, os dedos apertando o lápis. "É só uma árvore, nada demais." Mas Lucas negou, a voz sincera. "É você, isso a torna especial." As palavras pesaram, e Ana prendeu o fôlego, o coração disparado com uma verdade que não estava pronta para enfrentar. Ele a estava vendo, realmente vendo, e era ao mesmo tempo eletrizante e assustador. O momento foi interrompido por uma batida seca na porta do ateliê. Uma mulher entrou, sua presença como um vento frio. Marina, a ex-mulher de Lucas, o cabelo castanho preso em um coque elegante, o casaco de grife pingando da chuva. Lucas ficou rígido, o caderno esquecido, enquanto os olhos de Marina passeavam dele para Ana, um sorriso de desdém nos lábios. "Que aconchegante", disse, a voz carregada de condescendência. "Não esperava te encontrar assim, Lucas." Ana sentiu o estômago revirar, o lápis caindo na mesa, mas sustentou o olhar de Marina, recusando-se a recuar. Lucas levantou-se, a mandíbula tensa, a voz baixa e controlada. "O que você quer, Marina?" Ela deu de ombros, jogando um molho de chaves na mesa. Chaves do apartamento dele, um resquício do passado. "Pensei que quisesse isso de volta. Vi seu carro lá fora e fiquei curiosa." Seus olhos se fixaram em Ana, avaliando, desdenhando. "Não sabia que agora você curte casos de caridade." As mãos de Ana se cerraram, anos de menosprezo fervendo em seu peito. Mas antes que pudesse falar, Lucas avançou, a voz cortante. "Chega! Você não vem aqui insultar ela." Marina riu imperturbável. "Nervosinho, acho que acertei em cheio.
Virou-se para Ana, o sorriso venenoso. Aproveita ele enquanto dura, querida. Ele é bom em promessas, mas não em cumprir. Com isso, saiu, deixando um silêncio que machucava. Ana encarou a mesa, o desenho embaçado pela ameaça de lágrimas. As palavras de Marina ecoavam seus medos mais profundos. Que ela não era nada para Lucas, uma distração passageira em seu mundo dourado. "Tô indo", disse, a voz quase inaudível, empurrando a cadeira. Lucas segurou seu pulso gentilmente, o toque quente, mas urgente. "Ana, não vai. Ela tá errada. Em tudo." Ana se soltou, os olhos brilhando de mágoa. "Tá mesmo? Eu sou só a faxineira, Lucas." "O que a gente tá fazendo aqui?" Ele recuou, as palavras dela um espelho de suas próprias dúvidas, mas avançou, a voz crua. "Você não é só nada. É a mulher que salvou minha vida, que me faz querer desenhar de novo, sentir de novo. Marina não me conhece, não como você." Ana prendeu o fôlego, suas muralhas ruindo sob o peso da sinceridade dele. Queria acreditar, mas o medo a segurava. "Não sei fazer isso", admitiu, a voz trêmula. "Já me machucaram antes. Feio." Lucas assentiu, os olhos sombreados pela própria dor. "Eu também, mas não sou ele, Ana, e você não é ela." Estavam a centímetros, o ar denso com promessas não ditas, e por um instante Ana imaginou um mundo onde pudesse confiar de novo. Lucas arriscou, pegando a mão dela, os dedos entrelaçando-se aos dela. "Fica", disse, a voz uma súplica. "Só por hoje. Vamos terminar os desenhos." Ana hesitou, o coração em guerra com a cabeça, mas o calor do toque dele, a vulnerabilidade em seus olhos, pesaram mais. Ela assentiu, voltando a se sentar, a mão ainda na dele. Desenharam em silêncio, a tensão se suavizando em algo mais leve, mais esperançoso. Enquanto Ana detalhava sua árvore, Lucas desenhou a mão dela, a que segurara, as linhas delicadas, mas fortes. Ao terminarem, ele mostrou o desenho, e ela riu, um som que iluminou a sala. "Você é esperto", disse, mas o sorriso era genuíno, uma brecha em sua armadura. Lucas sorriu, um charme juvenil que ela não conhecia. "Talvez, mas falei sério. Você é especial, Ana." Ela não respondeu, mas seus olhos seguraram os dele, um reconhecimento silencioso de que algo mudara, algo que nenhum dos dois podia negar. Ao se despedirem, Lucas a levou até o ponto de ônibus, sob seu guarda-chuva. A garoa, agora menos uma tempestade e mais um batismo, lavando os fantasmas de seus passados. De volta ao apartamento, Ana sentou-se à janela, o caderno aberto na árvore que desenhara, os galhos mais ousados, como se refletissem sua coragem crescente. As palavras de Lucas ecoavam, cada uma semente de possibilidade. Estava com medo, mas pela primeira vez sentia-se vista, valorizada, e isso bastava para não fugir. No apartamento, Lucas ficou na varanda, as luzes da cidade ao fundo, e abriu o caderno numa nova página. Desenhou Ana como ela estivera naquela noite, radiante e feroz, e sentiu uma verdade se fixar em seus ossos. Ele a amava, embora não estivesse pronto para dizê-lo. Seus caminhos estavam entrelaçados, mas desafios se avolumavam. Fofocas no trabalho, a influência persistente de Marina, os próprios medos de inadequação de Lucas. Por ora, tinham esse momento, essa conexão frágil e bela, e isso bastava para seguir adiante. O outono em Belo Horizonte trouxe um ar fresco, as folhas da Praça da Liberdade tingidas de âmbar e carmim, um contraste vibrante com o cinza que definira o mundo de Lucas Silva por tanto tempo. Aos 44 anos, Lucas construíra um império na base da precisão. Sua empresa de cibersegurança, um forte de lógica, mas seu coração era um campo de batalha onde Ana Clara reinava inconteste. Desde a mostra no ateliê, onde defendera Ana contra o veneno de Marina, Lucas sentia uma mudança,
Uma certeza silenciosa de que Ana era mais que uma dívida a saldar ou uma fascinação passageira. Ela era sua razão para esperar de novo, para imaginar uma vida além das cicatrizes da traição de Marina e de seu diagnóstico de infertilidade. Passava dias revisitando a caminhada sob o céu estrelado, o braço dela no dele, o sorriso dela um farol na escuridão. Mas o mundo não era gentil com sonhos, e a Silvatec zumbia com cochichos. Funcionários notavam suas conversas noturnas com Ana, seu comportamento mais leve, e Rafael, um gerente de produtos arrogante, atiçava as fofocas com comentários sobre o chefe e a faxineira. Lucas ignorava o ruído, mas temia por Ana, sabendo que o escrutínio a feria mais que a ele. Queria protegê-la, trazê-la para seu mundo, mas isso significava encarar verdades que enterrara, verdades que podiam destruir o vínculo frágil que construíram. Naquela noite, planejava dar um passo além, convidando-a para um lugar que guardava seu passado, na esperança de forjar seu futuro. Ana movia-se pelo turno com uma intensidade silenciosa, o carrinho de limpeza um escudo contra os olhares curiosos dos colegas. Aos 31 anos, conhecia bem o julgamento, sua vida um tapete de resiliência, tecido com anos de superação de um ex-abusivo e sobrevivência por conta própria. A noite no ateliê a mudara, o apoio firme de Lucas rompendo as muralhas em torno de seu coração. Suas palavras, "Você merece ser vista sempre", ecoavam, uma promessa que ela queria acreditar, mas temia confiar. Suas aulas de arte eram um refúgio, seus esboços ganhando ousadia, cada traço um passo para recuperar a garota que sonhava em cores. Mas as fofocas no trabalho eram implacáveis, os comentários de Rafael e os olhares frios dos colegas, lembrando-a da distância entre seu mundo e o de Lucas. Ela se pegava esperando por ele, o pulso acelerando quando ele passava pelo carrinho, e isso a assustava. O quanto queria acreditar nele. A dúvida a corroía. Poderia um homem como Lucas, com seu apartamento de luxo e poder, realmente querer ela, uma faxineira com cicatrizes e segredos? A questão a perseguia enquanto lustrava uma mesa, seu reflexo no vidro um lembrete da coragem que exigia sonhar. Ao encontrar um bilhete sob o carrinho, "Me encontra na Praça da Liberdade 20 horas. Quero te mostrar algo." Lucas, seu coração disparou, uma mistura de excitação e medo. Não era o escritório ou um ateliê. Era pessoal, um salto que ela não sabia se estava pronta para dar. A Praça da Liberdade, no coração de Belo Horizonte, era um cartão postal, seus jardins e palacetes históricos oferecendo uma vista serena da cidade ao entardecer. Lucas chegou cedo, o ar fresco trazendo seu hálito visível, o moletom casual, um contraste com seus ternos habituais. Escolhera o lugar de propósito, onde jovem desenhava os sonhos da cidade antes que a vida o endurecesse. Fora ali que pedira Marina em casamento, uma memória agora manchada, mas ele queria ressignificá-la com Ana, criar novas lembranças só deles. Quando Ana chegou, o casaco abotoado contra o vento, o cabelo solto capturando a luz que se desvanecia, Lucas sentiu os nervos se acalmarem. Ela era linda, não de forma polida, mas com a honestidade crua que fazia seu peito doer. "Achou", disse, o sorriso caloroso apontando para a vista. Ana assentiu, os olhos arregalados ao absorver o brilho da cidade. "É incrível, nunca vim aqui." Lucas inclinou a cabeça, curioso. "Sério? É clássico de BH." Ana deu de ombros, um leve sorriso nos lábios. "Não sobra muito tempo para passear trabalhando à noite." As palavras eram leves, mas carregavam o peso de suas lutas, sua resiliência um espelho da dele. Ficaram lado a lado, a cidade espalhada abaixo, as luzes como uma constelação de possibilidades. Lucas entregou uma garrafa térmica de chocolate quente, uma brincadeira com a noite em que ela o salvara, e Ana riu, o som suavizando a tensão.
Você é cheio de surpresas, disse tomando um gole, o calor se espalhando por ela. O olhar de Lucas suavizou. A voz baixa. Queria dividir isso com você. Esse lugar era onde eu vinha para pensar, sonhar. Antes de tudo ficar complicado. Ana o estudou, sentindo as camadas por trás das palavras. Complicado como? Perguntou, o tom gentil, mas inquisitivo. Lucas hesitou, o olhar no horizonte. Então falou, a voz crua. Antes da Marina. Antes de saber que não podia ter filhos. Antes de esquecer como sentir. A confissão pairou, pesada com vulnerabilidade, e Ana prendeu o fôlego. Sentira a dor dele, mas ouvi-la exposta era diferente. Íntimo, uma porta se abrindo para sua alma. Sinto muito, disse, a voz suave, a mão instintivamente buscando a dele. Lucas a segurou, os dedos entrelaçando-se aos dela, o contato ancorando ambos. Não é seu fardo, disse, mas seus olhos seguraram os dela, buscando algo. Aceitação, talvez, ou perdão. O coração de Ana doía por ele, suas próprias cicatrizes ressoando com as dele. Queria compartilhar sua verdade, corresponder à honestidade dele, mas o medo a travava. Em vez disso, apertou a mão dele, a voz firme. Você não tá quebrado, Lucas. Tá aqui tentando. Isso é mais que a maioria. Ele sorriu, uma fagulha de esperança nos olhos, e por um momento ficaram em silêncio, o pulsar da cidade como pano de fundo para sua fragilidade compartilhada. Mas a paz durou pouco. Faróis cortaram o crepúsculo e um carro elegante parou ali perto. Marina, sua presença uma nuvem de tempestade. Ela desceu, o casaco impecável, o sorriso calculado. Lugar romântico, Lucas, disse, a voz carregada de escárnio. Não achei que você caía em clichês. Ana ficou tensa, o aperto na mão de Lucas se intensificando, mas ele não recuou, a voz fria. O que você quer, Marina? Ela sorriu, os olhos fixos em Ana. Só checando a crise de meia-idade do meu ex. Tá se falando por aí, sabia? Sua paixonite é o assunto do escritório. O estômago de Ana despencou. As fofocas do trabalho agora uma arma nas mãos de Marina. Lucas avançou, a voz um rosnado baixo. Deixa ela fora disso. Você perdeu o direito de se meter no que faço. A risada de Marina foi cortante, o olhar perfurando Ana. Me meter? Tô avisando ela. Ele vai se cansar de você, como se cansou de mim. Aproveita a vista enquanto dura. Com isso, voltou ao carro e partiu, deixando um silêncio que feria. Ana soltou a mão de Lucas, os olhos no chão, as palavras de Marina ecoando seus medos mais profundos. É verdade? Perguntou, a voz trêmula. Tão falando mesmo? Lucas suspirou, passando a mão pelo cabelo. Alguns estão. Rafael tá atiçando. Mas isso não importa, Ana. Eles não nos conhecem. Ela balançou a cabeça, a voz subindo. Importa para mim, Lucas. Quem vão julgar sou eu, não você. Não posso perder esse emprego, ou a arte, ou... Parou, os olhos brilhando, e o coração de Lucas partiu ao vê-la. Ele se aproximou, as mãos gentilmente emoldurando o rosto dela, a voz urgente. Você não vai perder nada. Vou resolver isso. Falo com o RH. Calo as fofocas. Mas, Ana, preciso que saiba que isso não é passageiro. Não para mim. O fôlego dela falhou. O toque dele a ancorando, mas a dúvida persistia. Porque eu, sussurrou. Você pode ter qualquer uma. Os olhos de Lucas suavizaram, a voz crua. Porque você é real. Me vê. Não o dinheiro ou o cargo. E quando tô com você, não tenho medo. A confissão era uma tábua de salvação. E Ana sentiu suas muralhas desmoronarem, o coração inclinando-se para ele, apesar dos riscos. Sentaram-se num banco, as luzes da cidade, um brilho distante, e Ana compartilhou sua verdade, a voz hesitante, mas corajosa. Meu ex, ele me destruiu, Lucas. Controlava tudo, me fazia sentir pequena. Jurei nunca mais deixar ninguém se aproximar. Lucas ouviu,
A mão na dela, seu silêncio, uma promessa de acolher sua dor. Você não é pequena, disse por fim, a voz feroz. É a pessoa mais forte que conheço. Ana sorriu entre lágrimas, o peso do passado mais leve na presença dele. Conversaram até as estrelas surgirem, compartilhando histórias de suas versões mais jovens, os sonhos de Lucas de ser arquiteto, o amor de Ana por pintar murais em seu bairro de infância. Cada revelação era um tijolo na fundação que construíam, um amor enraizado em verdade e confiança. Mas o ambiente de trabalho pairava e o dia seguinte trouxe um novo desafio. Rafael, encorajado pelos comentários de Marina, fez uma queixa ao RH, acusando Lucas de favoritismo, e as fofocas saíram do controle. Lucas se reuniu com o RH, sua autoridade inabalável, mas o estrago estava feito. Ana enfrentava cochichos e olhares frios, suas aulas de arte seu único escape. Determinado a apoiá-la, Lucas compareceu à próxima aula de arte dela como convidado, sentando-se em silêncio enquanto ela pintava um mural vibrante, inspirado na vista da Praça da Liberdade. Seu talento brilhava, recebendo elogios da professora Dona Clara, e o orgulho de Lucas era palpável. Após a aula, ele a puxou de lado, a voz baixa. "Tô lutando por nós, Ana, mas preciso saber que você tá nessa." Ana o olhou, o coração cheio, e assentiu. "Tô dentro, Lucas. Só não me deixa cair." Ele sorriu, a mão roçando a bochecha dela. "Nunca." Ao saírem do ateliê de mãos dadas, um crítico local se aproximou, intrigado com o mural de Ana, sugerindo uma possível exposição. A oportunidade era uma faísca, uma chance para Ana brilhar, mas vinha com pressão. Sua arte, como seu amor, agora sob escrutínio. De volta ao apartamento, Ana pintou até tarde, a tela viva com cores, o rosto de Lucas emergindo nos traços. No apartamento, Lucas esboçou o mural dela, sua vivacidade um reflexo de seu amor crescente. O mundo observava, mas eles estavam prontos, seu vínculo um escudo contra a tempestade. O inverno em Belo Horizonte trouxe um silêncio tranquilo, o ar cortante com a promessa de geada, como se o mundo pausasse para testemunhar o desabrochar de algo extraordinário. Na sede reluzente da Silva Tech, Lucas atravessava os dias com uma leveza nova, o coração ancorado por Ana Clara, a mulher que o salvara em todos os sentidos que importavam. Aos 44 anos, Lucas passara anos crendo que amor era um risco que não podia assumir. Seu diagnóstico de infertilidade e a traição de Marina selando seu isolamento. Mas Ana mudara tudo. Sua coragem naquela noite chuvosa, sua resiliência diante do julgamento, sua arte vibrante que espelhava sua alma. Seu vínculo crescera em momentos roubados na Praça da Liberdade, defesas acaloradas no ateliê e confissões silenciosas sob as estrelas, cada passo uma afronta às dúvidas do mundo. Ainda assim, desafios persistiam. As fofocas no trabalho, alimentadas pela queixa de Rafael ao RH, lançavam uma sombra sobre Ana, cada movimento dela examinado por colegas que a viam como uma intrusa no mundo dourado de Lucas. Ele abafara a queixa formal, usando sua autoridade, mas os cochichos continuavam, e ele sabia que Ana carregava o fardo maior. Queria lhe dar tudo, uma vida livre de julgamentos, um futuro onde seu amor pudesse florescer. Mas isso significava enfrentar seu maior medo, contar a ela sobre sua infertilidade, arriscando os sonhos dela como outrora perdera os seus. Naquela noite, planejava abrir o coração, não no escritório ou num ateliê, mas num lugar que simbolizava o começo deles, na esperança de marcar seu para sempre. Ana, aos 31 anos, sentia-se uma mulher renascida, sua vida uma tela pintada com cores que esquecera existirem. O curso de arte que Lucas lidera destrancara uma paixão enterrada, seus murais agora ousados e vivos, ganhando sussurros de elogio na cena artística de Belo Horizonte.
O interesse do crítico na última aula levara a uma oferta, uma exposição solo no prestigiado Mercado Novo, uma chance de mostrar seu trabalho à elite da cidade. A oportunidade a empolgava, mas também a aterrorizava, o peso do escrutínio público amplificando suas inseguranças. Ela não era mais só a faxineira, era uma artista, uma mulher apaixonada, mas as fofocas no escritório, os comentários mordazes de Rafael, os olhares gélidos dos colegas, lembravam-na da fragilidade de seu lugar no mundo de Lucas. Ainda assim, a crença inabalável de Lucas, sua defesa feroz contra Marina e sua presença silenciosa na aula de arte a fortaleciam. Ela o amava, uma verdade que assustava e eletrizava, mas sentia que ele guardava algo, uma sombra nos olhos que espelhava seus próprios medos. Enquanto se preparava para a exposição, seu mural, uma visão arrebatadora do skyline de Belo Horizonte, entrelaçado com duas figuras sob um poste. Parecia uma carta de amor para Lucas, uma declaração que ainda não verbalizara. Ao encontrar um bilhete no carrinho, me encontra na Savassi, 19 horas, onde tudo começou. Lucas, seu coração disparou, pressentindo que aquela noite mudaria tudo. A Savassi, onde Ana salvara Lucas de um assaltante meses antes, estava transformada sob o céu invernal. Suas fachadas de pedra adornadas com luzes pisca-pisca, o ar vibrando com o burburinho de feiras de artesanato. Lucas estava perto do local onde Ana brandira a garrafa térmica, o hálito visível no frio, as mãos segurando uma caixinha de veludo, não um anel, ainda não, mas um símbolo de seu compromisso. Escolhera aquele lugar para honrar o começo deles, para despir as barreiras de riqueza e status e falar como o homem que a amava. Quando Ana chegou, o casaco salpicado de gelo, os olhos brilhando de expectativa, Lucas sentiu os nervos se dissiparem. Ela, a voz calorosa, apontando para um banco sob um poste reluzente. De volta onde começou, disse, um aceno àquela noite fatídica. Ana riu. O som, uma melodia no ar gélido. Tá diferente agora, né? Sentou-se ao lado dele, os ombros se tocando, a memória do perigo substituída por uma intimidade silenciosa. Lucas pegou a mão dela, os dedos traçando os dela, e falou, a voz firme, mas carregada de vulnerabilidade. Ana, você mudou minha vida aqui. Não só me salvando, mas me mostrando o que é ser visto. Preciso te contar uma coisa, e quero que me escute. Ana franziu a testa, o coração disparado, mas assentiu, sua confiança nele absoluta. Lucas respirou fundo, os olhos no brilho do poste, e revelou sua verdade. Há anos descobri que não posso ter filhos. Isso me quebrou, Ana. Meu casamento, meus sonhos. Tive medo de te contar, medo de mudar como você me vê ou o que você quer. As palavras saíram cruas, sem filtros, e Ana prendeu o fôlego, a mão apertando a dele. Sentira a dor dele, mas a profundidade a atingiu, um espelho de suas próprias cicatrizes. Lucas, disse suavemente a voz trêmula, isso não muda quem você é para mim, você é mais que suficiente. Ele a olhou, os olhos brilhando, e viu não pena, mas amor, um bálsamo para sua alma. E você? Perguntou, a voz quase inaudível. Não quer uma família? Ana sorriu, uma lágrima escorrendo. Quero você. Se essa for nossa história, tudo bem. Vamos criar nossa própria família do nosso jeito. A promessa era um juramento, e Lucas a puxou para si, os lábios roçando a testa dela, o peso de seu medo se dissipando. Ficaram em silêncio, o pulsar da cidade um fundo para sua resolução compartilhada, seu amor mais forte pelas verdades que enfrentaram. O Mercado Novo chegou uma semana depois, a galeria um farol de luz e cor, suas paredes vivas com os murais de Ana. Ela estava ao lado de sua obra principal,
o mural do skyline, seu vestido preto elegante, mas discreto, os nervos temperados pela presença de Lucas ao seu lado. A multidão era uma mistura de entusiastas da arte, magnatas da tecnologia e curiosos locais. Seus murmúrios de elogio um testemunho do talento de Ana. Dona Clara sorria, apresentando Ana a um dono de galeria que ofereceu representá-la. Um sonho que ela nunca ousara vocalizar. Lucas observava, o orgulho palpável, a mão levemente nas costas dela, uma âncora silenciosa. Mas a noite não passou sem sombras. Marina apareceu. Sua presença uma intrusão calculada, o sorriso afiado ao se aproximar com um investidor a tiracolo. Impressionante para uma faxineira, disse, a voz alta o suficiente para atrair olhares. Ana ficou rígida, mas Lucas avançou, a voz calma, mas letal. Ela é uma artista, Marina, e te superou em tudo. Sai, ou seu cliente vai saber quem você é de verdade. A fachada de Marina ruiu, seu acompanhante a afastando, e a atenção da multidão voltou ao trabalho de Ana, seu triunfo inegável. Lucas se inclinou sussurrando, você é imparável. O sorriso de Ana era radiante, o coração cheio, e ela sabia que encontrara seu lugar, não só como artista, mas como parceira de Lucas. A surpresa final veio semanas depois, com a primavera despontando, o ar de Belo Horizonte suavizando com a promessa de renovação. Ana andava indisposta, a energia drenada, apesar do sucesso da exposição. A insistência de Lucas a levou ao médico, esperando um diagnóstico trivial. Em vez disso, recebeu uma notícia que a abalou. Estava grávida, de gêmeos, 2 vidas minúsculas desafiando o diagnóstico de Lucas. Atônita, voltou ao novo apartamento que dividiam, um loft aconchegante escolhido para começar sua vida juntos, e encontrou Lucas desenhando à janela, o rosto em paz. Lucas, disse, a voz trêmula, precisamos conversar. Ele ergueu o olhar, a preocupação surgindo, e ela entregou o ultrassom, as 2 formas pequenas inconfundíveis. Como? Sussurrou ele, a voz falhando, lágrimas brotando enquanto estudava a imagem. Ana riu, as próprias lágrimas caindo. Um milagre, acho. O médico disse que é raro, mas acontece. Lucas a abraçou, sua risada misturando-se a soluços, o peso de seu passado dissolvendo-se diante de seu futuro. 2, disse, espanto na voz. Vamos precisar de um lugar maior. Ana assentiu, o coração transbordando. Seu amor uma tela agora pintada com uma alegria impossível. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos. Lucas e Ana transformando o loft num lar. Seu amor crescendo com cada ultrassom e sonho compartilhado. A arte de Ana florescia, suas exposições atraindo multidões, enquanto Lucas reduzia as horas na Silva Tech, priorizando a família. As fofocas no escritório esmoreceram, substituídas por respeito pelo talento de Ana e a devoção de Lucas, e a influência de Rafael minguou, suas queixas ignoradas. Marina sumiu de suas vidas, sua amargura incapaz de competir com a felicidade deles. Numa noite quente de junho, com o sol se pondo sobre a Serra do Curral, Lucas pediu Ana em casamento na Praça da Liberdade, a caixinha de veludo revelando um pingente em forma de poste, um aceno à jornada deles. Casa comigo, Ana, disse, a voz firme, os olhos acesos de amor. Seja meu lar sempre. O sim de Ana foi um sussurro, um voto, e o anel que veio selou a promessa. O casamento foi íntimo, num jardim com vista para a cidade, o mural de Ana como pano de fundo, amigos e família celebrando o amor que desafiara todas as probabilidades. Quando os gêmeos, uma menina e um menino, chegaram saudáveis e gritando, Lucas e Ana ficaram juntos, as mãos entrelaçadas, os corações plenos. Haviam pintado uma vida a partir de sombras, uma obra-prima de amor, coragem e milagres.
Com o passar dos anos, Lucas e Ana construíram um legado, não de riqueza ou fama, mas de família, arte e amor inabalável. Os murais de Ana adornavam as paredes de Belo Horizonte, cada um uma história de esperança, enquanto Lucas ensinava os filhos a desenhar. Sua risada, um som que outrora julgara perdido. Voltavam a Savassi todo ano, parando sob aquele poste, relembrando a noite que iniciara tudo. Seu amor era um farol, prova de que até os caminhos mais escuros podiam levar à luz, e seus trigêmeos eram um milagre que os unia para sempre. Nos momentos quietos, Lucas traçava a mão de Ana, sussurrando: "Você me salvou." E ela sorria, respondendo: "A gente se salvou." Sua história não era um conto de fadas. Era real, crua e radiante. Uma tela do para sempre pintada com as cores de seus corações. Se a jornada de Lucas e Ana tocou seu coração, por favor, deixe um like nesta história e compartilhe com alguém que vai amá-la também. Escreva nos comentários qual foi seu momento favorito. Se foi a coragem de Ana sob a chuva, a confissão sincera de Lucas ou o milagre dos gêmeos, quero saber o que te fez sorrir, chorar ou vibrar. Seu apoio significa tudo. E mal posso esperar para trazer mais histórias como essa. Obrigado por fazer parte dessa aventura inesquecível.